capítulo 18, versos de 1 a 8. O tema da reflexão nesta noite é sentença rápida e justa. Rápida e justa, essa vai ser a sentença. Lucas 18, de 1 a 8, nos diz assim, então, a palavra do Senhor. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Senhor, esta é a Tua palavra. Sempre tem um propósito especial. Fale com a sua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Sentença rápida e justa. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de ter um processo ou uma ação na justiça que você foi reivindicar algum direito. Com certeza deve ter cobrado um valor muito simbólico por essa ação judicial e a sentença deve ter sido muito rápida, muito justa e muito tranquila. Foi assim, irmãos? Não. A nossa experiência com a justiça tem sido assim, um tanto quanto traumatizante. Eu conheço pessoas que já estão há 20 anos esperando receber algumas coisas, já sentenciadas, aí recorre, vai aqui, vai ali, e o troço parece que não anda. Aí eu não quero entrar na questão se o juiz é iníquo, se a lei é frouxa, o que está acontecendo. Mas, de certa feita, Jesus estava com seus discípulos. Era o momento que ele queria, então, falar a respeito de uma sentença justa e rápida. E ele começa a contar a parábola, então, de um juiz iníquo, ou seja, de uma pessoa que não tinha uma vida muito boa. E o texto vai dizer que esse homem não temia a Deus e parece que ele não gostava de gente. Eu acho curioso como o texto enfatiza alguém que não gosta de gente e que não teme a Deus. E aí vem falando também o segundo personagem da parábola, que é uma mulher. E essa mulher estava ali constantemente clamando, pedindo, me faz justiça, olha o meu processo, olha a minha causa, vê o que pode ser feito, eu estou precisando. E o processo dela não andava. E o texto a todo momento está enfatizando uma coisa chamada o poder da oração. Uma sentença rápida e justa só pode ser dada pelo poder da oração. Essa mulher era desprezível. A mulher na comunidade judaica, ela não tinha acesso à escolaridade, não votava, não era considerada gente, ainda mais uma viúva falida. Humanamente falando, esse juiz tinha tudo para nem ouvir essa mulher, para nem querer saber dela. E o texto vai falar que esse camarada, esse juiz, era uma pessoa muito ruim. Mas como é que nós estamos vencendo as nossas batalhas, as nossas injustiças? É pelo poder da oração. No momento em que Jesus mais estava para ir à cruz,
seu espírito angustiado, ele orava, clamava, ainda pedia aos discípulos: me ajude, estejam comigo no momento tão difícil. E os discípulos iam revezando, fazendo aquela escala, 24 horas de oração, não foi assim, irmãos? Sono profundo, admoestado várias vezes. Se tem uma coisa desafiadora para nós, muito antiga, que a gente sabe, é esse negócio de orar, irmãos. A gente sabe que a oração tem eficácia, mas entre o conhecimento e a prática há um abismo colossal. A gente sabe que tem batalhas que a gente entra e que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Mas para entrar na trincheira, para ficar como atalaia, na torre de vigia, e conseguir então falar: Senhor, eu creio, Senhor, eu insisto contigo, Senhor, eu quero falar com o Senhor, porque eu creio no poder da oração. Meus irmãos, isso há um grande abismo. O Santo Agostinho dizia que o Senhor, pela sua atitude, quis falar desse justo juiz como alguém que não teme a Deus, não tem nada a ver com Deus, mas que quando a gente recorre à oração, o camarada mais ímpio vai responder a uma resposta, porque o Senhor constitui rei e tira rei, juízes tira juízes. O soberano, ele tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Que poder! Nós devemos sim, como o Cirilo de Alexandre dizia: como poderá aquele que ama misericórdia e odeia iniquidade, que sempre estende sua mão salvadora aos que o amam, não acolher aos que se achegam a ele de dia e de noite? Ele está falando do justo juiz, que é o nosso Senhor. Devemos orar, até porque a palavra de Deus fala: tudo que pedirmos em oração, crendo, recebereis, pelo-eis. Orar em secreto, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto, te recompensará. Quanto mais oração, mais poder. Oração é um grande alinhamento. A gente monta um eclipse do nosso coração com o Senhor. As pessoas hoje que estão vivendo os momentos mais difíceis da sua vida não compreendem, desanimam, estão prostrados, estão sempre arrumando problema. Pode perceber que sua vida de oração é uma vida pífia. Joelho não dobra, a voz não é erguida. Aí entram nas lutas, nas dificuldades e não consegue sair delas. A Bíblia nos fala de grandes homens que fizeram orações e que praticaram coisas tremendas, irmãos. Você já pensou em Elias e os profetas de Baal? Hein, Alexandre? Uma vez fui fazer uma simulação dessa, Marcos. Nós fomos fazer um retiro numa ilha lá em Jaguanum. E o lugar era tão legal, pastor Sérgio, que não tinha assim luz natural não, era uma bateria com umas luzezinhas num canto. Olha que lugar fantástico. Era culto todo dia à noite, pastor João, numa fogueira. Aí eu combinei com um camarada que estava comigo lá, falei: irmão, nós vamos hoje fazer a encenação de Elias e os profetas de Baal. Sobe em árvore, pendura arame, não sei o quê, acende uma tocha, de repente está a fogueira ali embaixo, vem aquele negócio, cai na fogueira, acende, e quando o outro estava clamando, se Baal é Deus, se o Senhor é Deus, e todo mundo ali naquela ilha maravilhado, assistindo um culto. Aquilo foi uma encenação, meus irmãos. Já estava tudo encaixado para o outro botar uma bucha de estopa lá, cheia de gasolina, para cair na fogueira. Agora imaginem Elias falar: agora se o Senhor é Deus, enche os cântaros, vai, alaga tudo, bota mais, tem pouca água, agora eu vou orar, e vocês vão ver o que vai acontecer, vai cuspir fogo do céu. E não é que o fogo desceu mesmo? Que poder tem a oração? Josué orou e o sol, meus irmãos, um homem
na face da terra ter o poder de parar o sol. Eu acho lindo que os cientistas já começam a comprovar que isso sucedera. Cientificamente comprovando o que a Bíblia narra que Josué fez. O poder da oração de um homem, de joelhos que se dobram, de vozes que se erguem. Nós precisamos ser a igreja que crê, sim, no poder da oração, que resgata, que liberta, que cura, que alcança o que nós não vamos conseguir alcançar no nosso dia a dia. Elias estava sujeito às mesmas paixões, pediu e Deus mandou. Se cremos que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, como é que está a sua vida de oração? Nós desaprendemos a orar, achamos que na batalha da vida nós vamos vencer, sabe como? Muito falando. Fala. Está com um problema, o que é que faz? Já bota o pé na porta de casa dizendo, ó, deixa eu contar para você, a minha vida, eu estou vivendo um negócio. Aí saiu da porta de casa, entra no supermercado, encontra o irmão da igreja, vou te falar o que está acontecendo comigo. E assim vai emendando, mas não bota o joelho no chão. Tem gente insatisfeito com o governo, critica o governo, desce a lenha no governo, mas não faz o que a Bíblia manda, orar pelos governantes. O dia que você parar de ficar em um WhatsApp mandando 500 mensagens para falar mal de governo, botar o teu joelho no chão, alguma coisa diferente vai começar a acontecer. Aí começa a discutir, querer agir na carne, sabe por quê? Não crê no poder da oração. Não crê no que a palavra de Deus está dizendo, ore. Isso é bíblico, irmão, não estou inventando nada. Porque ele está falando assim, porque ele é simpático a A, B ou C. Eu sou simpático, é a palavra de Deus. Meu coração tem que se inclinar para a verdade do poder da oração. Se a Bíblia está escrito, ore, devemos orar. Se a Bíblia está ordenando a que façamos, devemos fazer. E a gente hoje percebe que desaprendemos. A gente acha que quanto mais gente para orar, mais eficaz é a oração. Divulga aí nos grupos aí, bota no Facebook, bota no Instagram, leva agora para a Bahia, leva lá para não sei o quê. Teve um filho de uma cantora que passou por um momento tão difícil, que eu nunca vi uma mobilização tão grande aquele negócio para estar orando nas redes sociais. E na verdade Deus levou. Mas será que a gente orou pouco? Será que foi por falta de gente orando? Então, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que não é para mobilizar ninguém, para fazer nada disso? Jesus mesmo mobilizou os três ali. Ó. Vem cá, vocês três. Aqui, ó. Comigo. Tem momentos que a gente tem que clamar mesmo, irmão. Tem momentos que nem a gente consegue, quem está ao nosso redor, que sustenta a gente em oração. É ou não é verdade? Isso é bíblico. O que eu estou dizendo é que a gente está depositando a confiança na quantidade de gente que está orando, e não na oração do justo, que pode muito em seus efeitos. Percebeu a diferença? A gente acredita que quanto mais gente, melhor, e não no justo que clama, que ora e Deus ouve. Esse é o problema. Nós desaprendemos a orar, sabe por quê, irmãos? A gente está confundindo oração com um pedido. Tem gente que não sabe falar com o Pai, só pede, virou pedinte. Está sempre querendo conduzir as coisas desse jeito, ou acha até que ele tem muita autoridade e poder, né? A gente fala, olha, quanto mais oração, mais poder. Poder quem dá é Ele, a autoridade vem dEle. Tudo é feito pelo nome dEle, nós não somos nada. Por isso que tinha lá o fariseu e o publicano. E se tinha uma turma que queria tirar onda com os outros, cantar de galo, era o tal do fariseu. Olha, sou aqui, graças te dou, porque eu não sou como Anderson Maciel, sou muito melhor do que ele. Aliás, Deus, sinceramente, se eu fizesse metade das coisas erradas que esse pastor faz aí, eu já estava morto. O senhor deve ter mais misericórdia e compaixão com ele que comigo. Mas eu não cometo essas coisas não faço assim não.
Você já se viu orando assim, em algum momento, pensando assim? Ah, Deus, esse tipo de falha eu não cometo, não. Não, mas comete outras, às vezes igual ou pior. Há uma coisa dentro da gente de religiosidade que ela é tão aflorada que o publicano desce justificado, o fariseu não. Graças te dou, Pai. Qual é a oração dele? Olhar para ele, enxergar suas mazelas. Que oração linda! A melhor oração que tem é quando você se inclina ao Senhor e se enxerga diante dele, enxerga as suas mazelas, enxerga os seus pecados e fala: Senhor, me muda, me transforma, inclina o meu coração a Ti. E isso é oração. Aí virá a sentença rápida, o justo juiz opera, porque é nesse senso de justiça que o Senhor gosta de praticar tudo que Ele tem reservado para cada um de nós. A oração não é uma moeda de troca com o Senhor, não é aquela coisa de conseguir se chegar a Deus, não é a arma que a gente tem que usar para ofender ninguém. Porque tem gente que ainda hoje quer fazer oração em precatório, né? Conheço até um camarada aí que se dizia aí de Deus, falava de Deus e falava: olha, quando as pessoas fazem alguma coisa boa comigo, eu oro com a minha mão direita, eu abençoo. Mas quando vacila comigo, eu pego a minha mão esquerda, oro, e ele vai se ver com Deus. Aí eu fico olhando assim, não tem nada errado aí, não? Deus está te dando poder para quê? Parece filho do Boanerges, filho do trovão, né? Senhor, vamos lá, vamos incendiar agora aqui. Não vim para isso, não. O poder não é para isso, não. Não é dessa forma, não. Segundo momento, a sentença virá rápida e justa, sabe pela quê? Pela persistência. Aliás, crente que não persiste, eu acho que não é crente. Se tem uma coisa que o crente tem que ter é persistência. E às vezes a gente confunde muito isso, sabe por quê? O perfil dessa viúva pobre na parábola era de alguém menos favorecida, de uma mulher que ninguém dava nada por ela, mas era de uma mulher que ela insistentemente estava lá no juiz, enchendo o saco. Estava ela lá. Imagina ela lá na porta do juizado. O juiz está chegando. Só uma palavrinha com o senhor. Minha causa aí, senhor. Não esquece de mim, não. No dia seguinte, está ela lá de novo. E está ela. Essa viúva desprezível, ela começa a persistir, insistir, e ela está ali todos os dias dizendo: eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Tem uma hora que esse camarada vai me ouvir. E chega um ponto que o juiz fala assim: olha, não estou aguentando mais essa mulher, não. Eu não gosto de gente, nem temo a Deus, mas eu vou mandar logo essa sentença, porque essa mulher está me enchendo o saco. Eu quero me ver livre dela. A cabeça do juiz naquele momento era só uma coisa: eu quero me ver livre dessa mulher, que eu não aguento mais. E aí vai um conceito bíblico, irmão. Você que não sabe lidar com gente chata, dá logo o que quer para ir embora e parar de perturbar. Estou brincando, tá, gente? Gente que está aí assim, nem pastor falou, né? Tal. Aquele negócio. Elias orou, comeu, depois Elias orou, teve a segunda refeição, ou seja, comer 2 vezes é bíblico, tá, irmão? Ainda tirou um sono depois do almoço. Que conceito bíblico maravilhoso. Está lá na Bíblia, que passou por ele. Mas aquela parte assim, mas com essa porção andou 40 dias. Esquece, pula isso, irmão. Estou brincando contigo, querido. É só para você saber que essa mulher insistiu tanto, mas insistiu tanto, ela perturbou tanto o juízo desse homem, que a palavra grega para importunar aqui é hipopiasa. Sabe o que quer dizer? Socar o olho, nocautear, derrubar. Na verdade, o juiz estava falando assim, ó: essa mulher, eu não aguento mais apanhar dela todo dia, está batendo doído, vai me nocautear. Eu vou dar logo essa sentença para ela ir embora e parar de perturbar.
E aí, essa mulher continua insistindo, insistindo, insistindo. E nós somos a geração que desiste de tudo muito fácil. Aliás, a gente não sabe sequer a diferença entre insistência e persistência. A persistência tem a ver com aquilo que é um plano divino, tem a ver com reavaliar a conduta, tem a ver com olhar cenário, tem a ver com cogitar possibilidades diferentes. E a insistência, ela pode ser cega, ela pode te conduzir ao pecado, ela pode fazer com que você obstinadamente queira algo que Deus não está nisso. O crente tem que ser persistente, o crente tem que ir à frente, o crente tem que estar ali cada vez mais falando: Deus, eu creio, eu não desisto, eu estou aos teus pés, eu creio que o Senhor vai fazer coisas tremendas, e não ficar teimando obstinadamente com aquilo que não tem nada a ver com Deus. Eu gosto da palavra de Deus porque eu olho na Bíblia tantas pessoas que tinham tudo para desistir. Se tem um livro que tem histórias de gente que tinha tudo para desistir, é a Bíblia. Você imagina Davi lutando com Golias, pastor Pedro? Bota aquela armadura, não consegue nem andar. Eu ia desistir de cara, mas isso aqui não é para mim não. Ruivinho, cara de bobo, franzino, o menos marombado da família, pastorzinho, mas tinha um currículo invejável, com os 2 animais, o que Deus tinha feito, era nisso que ele estava se valendo. Tu vens a mim com varas e paus, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele cria, ele tinha fé. Se eu sou Oséias, meus irmãos, eu tinha desistido. Dou tudo para essa mulher, faço tudo por ela, sabendo que ela está... Não, eu não tenho esse dom, não. Dom de Oséias. Já parou? Tenta se colocar no lugar de Oséias, só um dia. Um dia. Já pensou Moisés? Senhor, não vou lá não, porque eu sou pesado de língua. Tem gente aqui na palavra de Deus que não tem como, meus irmãos. Timóteo tinha úlcera, Pedro tinha medo de morrer, Lázaro estava morto, Noemi era viúva, Paulo era um perseguidor, Moisés assassino, Jonas fugitivo, Miriam uma fofoqueira. Olha, vai ler a Bíblia lá, meu irmão. Jeremias, depressivo. Tem um cara depressivo na Bíblia, sempre quer falar de Elias. Cara depressivo na Bíblia era Jeremias. Não é à toa que é profeta chorão, vivia chorando, irmão. Tudo para lá, não vou fazer, não. Não dá para mim, não. Crente não pode desistir. A Bíblia fala, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Estão produzindo para nós um peso de glória eterna que pesa mais do que todos eles. Parece que o mundo está querendo saquear a chance da gente continuar. E a gente precisa persistir. A Bíblia, quando fala de oração, fala de uma insistência, fala: o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Que é isso? Persistência. Não desistir. É observar realmente o que o Senhor quer fazer. E às vezes no menor obstáculo o pessoal para e fala: não dá para mim não. Não vou ficar ali nesse ministério não, porque acho que o pessoal não gosta de mim. Acho que eu não sou bem aceito. Você já viu um grupo de pessoas que estão sempre se depreciando? Sempre se colocando naquela condição assim: eu não sirvo para nada mesmo, eu sou um ser insignificante, aqui para mim não está. Ela já começa na largada cantando derrota. Como é que quer resultado diferente? Se nem você... Tem gente que já desistiu dele mesmo. Se nem você acredita, se nem você persiste, como é que vai ser a sua história de vida? Agora, se tinha uma mulher para desistir, era essa viúva.
falida, sem nada, desprezada na sociedade. Eu fico tentando imaginar o que leva essa mulher a ir lá, encher o saco, esbufetear, nocautear esse juiz o tempo todo. O que motiva essa mulher a ficar lá? Eu não te largo enquanto não me abençoares. Sabe o que não deixava essa mulher desistir? A oração no Deus que tudo podia, a confiança naquele que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Quando você crê, quando você confia, você está falando, Ele é uma grande autoridade, eu não sou nada, mas eu me ligo com o Pai, e o Pai dá ordem nele ao meu favor. É o Pai que ordena ele e ele cumpre. É o Pai que vai dizer se eu permaneço nesse emprego ou não. É o Pai que vai dizer se tem que ser desse ou daquele jeito, porque não tem autoridade na face da terra para fazer algo na minha vida que a autoridade maior que me controla não governe ele. Por isso, eu não desisto. Eu persisto. Para essa mulher, devia ser demasiadamente difícil, mas tudo é possível ao que crê. Não se conforme com a decretação do fracasso na sua vida. Não desista. Não fique contemplando aquilo que está ao seu redor, dizendo, não dá, para mim acabou, é fim de linha, assentado naquela sala da derrota, com o discurso do fracasso, botando responsabilidade sobre tudo e sobre todos. Ei, Deus te chama para você persistir. Tem um cântico aí? Da época do pastor João Gomes, de um conjunto aí, que falava até assim, se dessa vez não deu certo, por que desesperar? Se Deus... Quem lembra? Ninguém quer entregar a idade. Tudo jovem. Mas essa música foi lançada agora, irmãos. Só uma pegadinha com vocês. Vocês estão por fora das paradas de sucesso. Viu? Se dessa vez não deu certo, por que desesperar? Se a vida continua ainda e tem um Deus a lhe ajudar. Que conjunto cantava essa música, irmãos? Rebanhão. Eu acho que não era o Rebanhão, não. Mas isso é uma discussão para um outro momento, que a gente já vai vendo a idade aqui do pessoal, já identifiquei, já mapeei todo mundo aqui, tranquilo. Meus irmãos, às vezes não deu certo hoje, mas amanhã é outro dia. Às vezes não deu certo aqui agora, do jeito que você pensou, mas continue persistindo. Eu queria concluir essa reflexão falando algo para você. A sentença é rápida e justa, sabe por quê? Porque o governo da nossa vida, quem decreta o que será e o que não será, é o justo juiz. Toda a parábola vai falar a respeito de um juiz iníquo, não temente a Deus, que não gosta de gente se contrapondo a um Deus amoroso, soberano, que cuida. A gente olha para esse juiz iníquo e a gente olha para o juiz que governa, que tramita, que abençoa. A gente começa a perceber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Jesus disse, vai fazer justiça e depressa. Depressa. Ele não ignora as nossas orações. O Senhor confia que nós iremos persistir, nunca desistir. E aquilo que possa parecer ser demorado, ainda resta um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. Não tardará. Ainda que alguns tenham as promessas de Deus como tardia. Ei, olha aqui para mim.
Você que sofreu uma decepção na vida, você que foi traído, você que passou por um processo tão complicado e que até hoje parece que aquilo te assombra, e você talvez já tenha desistido do amor, já tenha desistido de um projeto chamado família, já tenha desistido de algumas pessoas, já tenha desistido de alguns sonhos, e de repente você se vê pensando assim: que sentença veio sobre a minha vida, eu não merecia isso, eu fui fiel, eu tratei, eu perseverei, mas aconteceu. E sabe qual é o problema hoje? É que talvez você não perceba, mas talvez você já tenha desistido. Talvez a sua confiança não esteja mais no justo juiz. A palavra fala: digo-vos, depressa vou fazer justiça. A justiça divina não é a justiça do Brasil. Não é. Esse juiz da parábola, ele é descrente, egoísta, iníquo. Mas o nosso Deus é o contrário de tudo isso. E aqui tem um argumento judaico muito interessante. Até porque o texto vem fazendo assim um contraponto. E diz: quanto mais esse juiz iníquo fez isso, quanto mais o Senhor vai fazer. Esse quanto mais é um contraponto, é um pensamento dizendo assim, que é certo que isso irá suceder. Sem dúvidas, isso vai acontecer. Jesus derruba a questão toda de pessoas que podem estar se sentindo desprezadas, pessoas que a sociedade não está dando mais nada, pessoas que foram abandonadas, pessoas que estão dependendo de uma sentença e esperando uma providência, uma resposta, e ela não vem. Mas o justo juiz, ele não te abandona à própria sorte. Quando a gente clama, Ele nos ouve, Ele responde. A sua benignidade dura para sempre. Nosso desafio hoje, irmãos, é sairmos daqui crendo que há uma sentença do justo juiz, rápida, justíssima. O que devemos fazer? Orar. O que devemos fazer? Persistir. O que precisamos fazer é confiar que Ele ainda está no controle de toda a nossa história de vida. Curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre aqueles que estão com uma visão embaçada nessa noite, que não creem mais numa sentença, que não creem mais na justiça, que não creem mais na intervenção. Nós queremos te suplicar por aqueles que paralisaram, porque passaram por grandes decepções. Mas o justo juiz nos convida nessa noite a orarmos, crermos na oração, crermos nos joelhos que se dobram, crermos que o que nós ligarmos na terra, o Senhor vai ligar no céu, o Senhor vai desencadear. Nós queremos nessa noite, Pai, nos voltarmos a Ti e dizer: nós estamos no jogo novamente, não vamos desistir, nós vamos persistir com a confiança de que o justo juiz, no tempo oportuno, fará tudo que lhe agrada nas nossas vidas. Restaura sonhos, restaura visão, restaura projetos, restaura casamentos, restaura famílias, restaura aqueles que não mais estão investindo em gente tão perto deles que desistiram. Restaura, Senhor.
pois Tu és o nosso justo juiz. O Senhor é rápido, o Senhor sabe como faz, e nós dependemos e confiamos tão somente no Senhor, que para tudo isso, portanto, que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé? Vamos adorar o Senhor. Eu creio no poder